Muito bem-vindos todos. Eu vou começar essa mensagem dizendo para você que é um assunto importantíssimo, e eu quero que você preste muita atenção. Ele vai ser pesado ou não, dependendo de você, depende de você, mas é um assunto que é importante, assim como outros tantos assuntos, ele é fundamental na vida do cristão. E aí eu vou começar falando sobre uma coisa comum, né, que nós evangélicos normalmente não fazemos, mas é a preparação para a Páscoa. Quem foi católico conhece a palavra quaresma, né? Então a quaresma, o que é a quaresma? Se preparar para a Páscoa. Então, durante os 40 dias, as pessoas, depende da pessoa, faz uma coisa ou outra. E a verdade é que 40 é um número bíblico, 40 é um número que denota, né, transformação, que denota mudança, que denota algo importante para nós, que é a transformação para o melhor, pensarmos o que estamos fazendo e com isso, né, termos uma vida mais chegada a Deus. E por que não nós pensarmos sobre isso? Porque a Páscoa está vindo aí. A Páscoa em abril. Estou certo? É abril? Março. Final de março, então, não é isso? Então a Páscoa está chegando. E aí, nós sabemos, né, como eu falei, esse símbolo de mudança, que são os dias, né, os 40 dias que antecedem. E aí você tem que lembrar, nós precisamos lembrar, o que é a Páscoa, né? Entre tantas coisas que nós podemos lembrar, porque são muitas, se eu perguntasse aqui, iam ter 10, 20 coisas diferentes, mas uma das coisas que nós podemos lembrar é a saída dos hebreus do Egito. A saída dos hebreus, daquele povo, da escravidão. E para nós, também é uma libertação. Paulo fala sobre a prisão do pecado, né? Ele relata a prisão que nós estamos no pecado ainda, esse corpo que me aprisiona, né? Em outras palavras. Então, para nós também simboliza a Páscoa, a libertação dos nossos pecados. E isso acontece, ou aconteceu e nós assumimos, né? Pela morte de Jesus, que veio nos libertar, e veio nos libertar da morte eterna e do poder do pecado. Isso foi o que aconteceu na Páscoa. Isso era a Páscoa dos hebreus. O símbolo já era, né, simbolizando Jesus, já era representando Jesus, como, né, é dito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, né? Então, na Páscoa já era Jesus, e hoje, para nós, é o nosso libertador, o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Mas a libertação que a Páscoa, ou que Jesus, na Páscoa, nos traz, ela traz por meio de algo. Esse algo é uma palavra muito simples, e como eu falei no início, ela pode ser pesada ou mais leve, dependendo de como você encara, de como você vai reagir, mas a palavra é perdão. Foi o perdão que nós recebemos. A libertação foi dos pecados, a morte foi de Jesus, mas o que nós recebemos, além de, né, salvação, você pode resumir em perdão. Nós fomos perdoados. A Páscoa relembra para nós o perdão de Deus para nós. Relembra o seu sangue derramado, o sangue de Jesus derramado, para cobrir e limpar o pecado. Então, ele veio, esse sangue, né, de Jesus, ele veio para remir, trocar, né, nos tornar, eu vou usar porque é uma expressão conhecida, nos tornar sócios remidos. Agora, sócios remidos não de um clube de futebol, mas sócios remidos do reino. Nós agora somos do povo de Deus, nós agora estamos no reino de Deus. E por isso
é que é uma época que nós precisamos entender a importância para nós de nós também perdoarmos. Será que você para pensar nisso ou você deixa esse assunto de lado que você não gosta de pensar nisso? É por isso que eu falei de pesado ou não, depende do seu coração, do que você tenha, das suas experiências, das pessoas que te magoaram. A gente faz o quê? Bota debaixo do pano, na estante ou numa gaveta, no fundo de uma gaveta. Perdoar como nós fomos perdoados. Porque se a gente não fizer isso, ouça o que eu estou dizendo, todo o efeito é cancelado. O efeito da morte de Jesus, o efeito da Páscoa é cancelado. Então, como eu falei, é um assunto pesado, porque você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso e eu vou dizer para você, você vai ficar mais leve. Eu afirmo para você que você vai ficar mais leve se você perdoar. Mas você, além de ter esse benefício, você precisa entender que isso é essencial. E eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 11. Abra comigo, por favor. Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do 24 ao 26. Acharam? Nós vamos ler alguns versículos falando sobre perdoar. Esse é um deles. Marcos 11, 24. Diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. 25. E quando estiverem orando, não acabou a etapa, continuou. É o mesmo discurso, é o mesmo texto, né? Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. É condicional isso aqui. 26. Mas se vocês não perdoarem, agora vem a sentença. Antes era o condicional, agora vem a sentença. Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ouça o que eu estou dizendo, tem muita gente doente porque não perdoa outra pessoa. Ela ora, é evangélica há séculos. Ora e não é curada. Por que Deus atende algumas coisas e outras não, em decorrência disso? Eu não sei te dizer. Por que a pessoa está na igreja há 20 anos, não perdoou alguém, algumas coisas ela recebe porque pede, outras não? Não sei te responder. Eu sei, é o que está escrito aqui. Se você fosse, como está escrito aqui, se você perdoasse, você estaria livre para receber o que você precisa. Algumas vezes eu não quis associar isso, essa doença é associada ao seu próprio emocional, né? É uma doença que tem um fundo emocional, ou que a emoção faz com que haja, né, a fraqueza do seu corpo em alguma coisa e você é afetado. Mas entenda, eu não tenho que ficar fazendo um gráfico aqui, fazer a sua vida aqui, fazer um gráfico e dizer assim, isso aqui eu acho que é porque tu não perdoou o fulano, aí tu vê o outro, isso aqui é porque tu não perdoou, não é isso. O que nós temos que fazer é liberar perdão. Libera perdão. Perdoa, esquece. Perdoa, né? O esquece é depois. Não adianta empurrar com a barriga. Nós temos que perdoar. Se nós fizermos isso, Deus vai agir na nossa vida de uma forma maravilhosa. Feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, que a Tua mensagem venha a nós nesta manhã, que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, aos corações, que nós saiamos daqui, Senhor, preparados para perdoar, perdoando, Senhor, e sendo perdoados em consequência disso, Pai. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você abrir um outro texto, Mateus capítulo 6. O pastor Timóteo, na quinta-feira, se eu não me engano, na última, ele pregou sobre o Pai Nosso. 6.
Mateus 6, versículo 12. Nós vamos ler o 12 agora, tá? Na oração que Jesus ensinou, está escrito o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa porque é uma condição para nós sermos perdoados. E aí não bastasse, você podia chegar para mim e ponderar alguma coisa. Não, não é bem isso que está escrito. Versículo 14, logo adiante. É enfatizado isso. Então, na oração do Pai Nosso, é dito isso claramente como uma condição. Versículo 14 e 15 diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está claro? Agora não tem dúvida. O único ponto que Jesus esclareceu, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos, é esse. Que fique claro, as pessoas enfraquecem na fé por causa disso. Não é só doença física, não. É doença física, estado emocional e fé. Tem pessoas minguando que estão tentando se levantar e não conseguem, porque não perdoam. Tem gente que morre por causa disso. Normalmente, né, AIDS ou coração. Porque acaba com o sistema imunológico. Ele ataca, né? Não é à toa que a Bíblia fala do coração como algo que seja o centro das emoções. Ele ataca aquele músculo poderoso do nosso corpo. Perdoar não é, pelo que nós lemos aqui, uma escolha. Não é uma escolha, eu escolho perdoar ou não. É uma necessidade. Necessidade de salvação. Vou voltar à Páscoa. Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu e o que ele ia fazer com isso? Lavar os nossos pecados, traduzindo, nos perdoar. E nós lemos aqui, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Não importa se foi o seu pai que te abandonou, se foi um amigo muito querido que traiu você e roubou todo o seu dinheiro. Não importa se é alguém chegado ou não, se é um motorista de ônibus, né, que faz uma bandalha contigo, não importa. Perdoa, libera, porque é uma necessidade, não é uma escolha, é uma necessidade para salvação. Nós brincamos muito com isso, nós escondemos e não percebemos, nós até sabemos que às vezes a gente está doente por causa disso, mas isso é menor, eu tenho a vida eterna, mas olha, é uma necessidade para salvação, é uma condição para salvação, é essencial para salvação, não é uma escolha, não é uma opção, é tão importante, você talvez até ria, mas é tão importante, a gente tem tantos nomes, vocês já viram, de vez em quando sai uma reportagem no Fantástico, com nomes assim meio esdrúxulos, grotescos, e eu nunca vi nenhuma igreja escrita assim, Igreja dos Irmãos que Perdoam. Parece engraçado, mas não tem, não é valorizado, não é falado como deveria. Igreja pentecostal daqueles que perdoam, não tem. Igreja, né, pentecostal que o Espírito Santo já tocou para perdoar. É muito importante, gente. Muito importante. Sabe, nós precisamos entender. Ou então, igreja do Pai que perdoa e nós perdoamos. Sabe, é importante. Nós encaramos o perdão como um bom hábito. Eu sou cristão, então eu tenho que perdoar. Um bom hábito. Não com a essência que ele tem. Não com a importância que tem esse hábito. A gente encara como um hábito, algo importante, mas
É só um bom hábito que nós devemos ter, como algo que o cristão tem que fazer. Como é que nós somos pequenos? Como é que a gente passa por cima desse texto? Lê, e tem pessoas no seu coração que você não perdoou faz 20, 30 anos. Como é que pode acontecer um troço desse? Você lê esse texto, ouve pregações 20, 30 anos sem perdoar a pessoa, não quer ver ele nem pintado. Você conhece essa expressão? Nem pintado na minha frente? Os mais jovens não conhecem. Eu não quero vê-lo nem pintado na minha frente. Tal é a minha ojeriza, né? Pela pessoa, que eu não quero nem a pintura dele na minha frente. Sabe? Isso é cegueira. Como nós somos pequenos, cegos, ignorantes. Perdoar é o início da vida cristã. Jesus nos perdoou. E é o fim do cristão. Nós temos que fazer isso, a nossa finalidade. Nós temos que fazer isso. Começa, né, com o nosso perdão por Jesus e termina a nossa jornada de perdoar quando Jesus voltar ou quando nós morrermos. Nunca vai parar. É sempre. Quer saber até quando perdoar, como Pedro? Resposta de Jesus? 70 vezes 7. Significa? Não é 490. Não é 490. É perfeição vezes totalidade. 7 vezes 7, número da perfeição, 10, totalidade. Resumindo, sempre. 70 vezes 7 é sempre. Essa é a resposta para Pedro, de Jesus. Sempre. Sabe quando é que você vai ter que parar de perdoar? Ou qual é o seu limite de perdoar? Não, essa pessoa, essa pessoa não dá, não tem limite. Não tem limite. Se nós seguimos a Jesus que nos perdoou os pecados, se nós levamos o nome cristão, né, na testa, invisível, mas se nós somos do reino, se nós o seguimos, nós somos aqueles que perdoam. É muito importante para a sua vida espiritual, emocional e física. Perdoa. Perdoa. Não é bota debaixo da cama, não. É perdoa. No céu não vai haver necessidade de perdão, sabia? Foi até uma pergunta que foi feita durante o CETEB hoje, né? Alguém fez uma pergunta similar. Não vai ter necessidade de perdão no céu. Porque não haverá pecado. Nós não vamos nos arranhar. Nós estaremos juntos e não vamos fazer mal uns aos outros. Nós teremos corpos glorificados, nós teremos, né, o pecado não existirá no céu. Então, não vai haver a necessidade de perdão. Então, só aqui você vai ter que exercer o perdão durante toda a sua vida. Todos os seus dias, todos os nossos dias, nós temos que perdoar. O pecado do homem gera a necessidade de perdão. O meu egoísmo gera a necessidade. Cadê minha esposa? Ah, está ali. O meu egoísmo, a minha falta de paciência. Você não pode se manifestar, não, Márcia. O meu orgulho. Vamos lá, estou tentando lembrar meus piores defeitos lá em casa. As minhas manias, né, geram a necessidade dela me perdoar. Porque eu sou imperfeito, nós somos. Então, é o pecado que gera. Enquanto nós estivermos nesse corpo de pecado, como diz Paulo, vamos ter que perdoar. Porque os outros também estão. Não é só você. Todos estão na mesma
no mesmo corpo, aprisionado no mesmo corpo de pecado. Então, a necessidade... Olha em volta. Olha em volta. Olhou em volta? Olha pelo menos para o lado aí, cara. Vocês de camisa verde. Ah, tá. Seu pai, sua mãe, seu irmão, estou falando de pessoas da família, seu filho, todos erram. Seus amigos erram. O corpo reunido erra. Seu pastor erra. Puxa. Não devia falar isso, né? Vocês vão sempre usar isso contra mim. Todos nós erramos. Sempre haverá necessidade de perdão. Eu costumo dizer, né? Minha família, mais quem trabalha comigo, Felipe, hoje, pastor Timóteo. Nossa, perdão, pastor Timóteo. Eu já falei tanta coisa, agora a Fátima também, né? Eu não falo nada para ela, mas ela deve ficar, quando eu falo para ele, ela... São um corpo só, né? Então, olha, tu não tem nem ideia do que eu já falei para ele. Meu Deus do céu. Em pouco tempo. Ele me perdoou, graças a... A única expressão em inglês que eu sei é I hope so. Eu espero que sim. Gente, todos nós precisamos perdoar, porque em volta só tem pecador, só tem gente que vai lá e vai te machucar de vez em quando, mesmo não querendo. O pior é isso, mesmo não querendo, porque nós não somos perfeitos. Nossos filhos, nossas mães, nossos pais, todo mundo faz, por exagero de alguma coisa, por exagero de amor, por exagero, sempre tem. Então, por exemplo, os nossos governantes, há necessidade de perdoar. Você não pode ficar contra o partido, aquele partido, não pode. Não adianta. Não adianta isso. Sabe? É do governante ao funcionário mais simples. É do dono da fábrica ao trabalhador mais simples. Há necessidade de perdoar o chefe, do funcionário, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Todos. E preste atenção, e agora você vai receber essa frase e você vai entender melhor. A Páscoa só serve para quem perdoa. Essa é a nossa preparação para a Páscoa. A Páscoa só serve para quem perdoa. Isso não sou eu que estou dizendo, nós lemos isso aqui. Perdoa para ser perdoado. Então, perdoa e serás perdoado. Então, a Páscoa só serve para quem perdoa. E só consegue perdoar quem consegue botar dentro de si o amor de Deus. O segredo é você primeiro entender que mais do que... O pior, eu já citei algumas vezes isso aqui em pregações, o pior que alguém possa ter feito contigo, a pior traição, a pior mutilação, não é igual ao nosso pecado perante Deus, porque há uma diferença muito grande. O nosso, né, nós estamos aqui, o pecadão está aqui, mas em relação a Deus que é perfeito, isso que nós fazemos é enorme, porque Ele é perfeito. Não há nada de errado em Deus. Então, Ele precisou do sangue de Jesus para conseguir olhar para nós, imperfeitos. Ele precisou que o sangue nos cobrisse para isso, para se chegar a nós. Lá o autor de Hebreus diz que com ousadia a gente entra no Santo dos Santos, mas é cobertos por esse sangue. Que se não fosse coberto por esse sangue, a gente estava roubado, fulminado. Não ia entrar nunca na presença de Deus. E para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar.
Então, só consegue perdoar quem tem esse amor de Deus no coração. Você está com dificuldade de perdoar? Pede a Deus. Deus, eu sou consciente, eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa que me traiu, que me fez isso, que está me deixando doente. Pede a Deus. Ele te libera. Ele joga sobre você um amor que você não compreende. E você consegue se libertar disso. Por isso que eu falei que o tema era pesado, dependendo de como você encara. Se você encara como uma acusação que eu trouxe para a sua vida, como uma verdade intransponível, ele ficou pesado. Mas se você entendeu e aceitar e querer mudar, ele se torna leve, porque você vai sair leve. Amém. Se o Espírito Santo tocou a sua vida agora, na sua mente, você lembrou de pessoas que você nunca perdoou, pessoas que lhe traíram, pessoas... Perdoa, se prepara para a vida eterna, se prepara para, e se prepara para fazer isso sempre. Mas algumas coisas, né, a gente consegue, outras ficam ali, no canto do coração, ali, machucando, uma farpa. Perdoa. É isso que nós temos que fazer. E aí, Paulo, para terminar, Romanos 13, abra comigo. Romanos capítulo 13. (8 a 11). Romanos 13, 8. Olha que coisa interessante, maravilhosa e um ensino tremendo. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Versículo 9. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Versículo 11, façam isso. Presta atenção na chamada de Paulo, como se ele estivesse hoje aqui falando para você. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Cai na real, termo de hoje. Cai na real, acorda, perdoa, ama. Tem dificuldade de perdoar? Pede amor, o amor de Deus em você, e Ele te dá. Quer ter uma vida tranquila, light? Pede a Deus para você perdoar. Você vai ter uma outra qualidade de vida. Não vai ficar remoendo. A pessoa que não perdoa, vira e mexe, está pensando naquela pessoa que fez aquilo com você. A pessoa que não perdoa é assim. Você não pode viver assim. Amém? Amém. Seu coração vai sair daqui pesado, acusado, encostado na parede, ou vai sair leve, porque você resolveu perdoar. Essa é a questão. Eu quero perdoar. Mas o sentimento ainda está aqui. Fala para Deus isso. Deus, eu quero, mas o sentimento ainda está aqui. Você vai descobrir, como eu descobri, por exemplo, quando minha mãe morreu. Era uma dor muito forte, gente. Mais do que quando meu pai morreu, né? Quando minha mãe morreu, eu tinha uns 25 anos. Muito forte. E aí eu pensei, isso não vai passar, essa dor está muito forte. E eu orei,
e eu já dei esse testemunho, eu me senti culpado depois, porque Deus me tirou toda aquela dor. Eu falei, meu Deus, eu não estou mais sofrendo. Eu fiquei preocupado, que eu não estava fazendo o que eu deveria, porque Deus retirou a dor, aquela dor que era sufocante. Você tem que aplicar isso na sua vida em relação ao perdão. Hoje parece impossível, mas Deus faz, Ele muda. E eu nunca creio que você está à toa ouvindo uma palavra. Eu sempre creio que mesmo que você não tenha agora um motivo, né, alguém que você não perdoa, não perdoou, você vai passar por isso, você vai precisar dessa informação, dessa mensagem, né? Então, eu vou pedir para todos ficarem de pé, eu não vou pedir para alguns, eu vou pedir para todos ficarem de pé. Como eu falei, esse é um tema básico, essencial, importante. Eu vou pedir principalmente para que você consiga perdoar, tá? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja na vida daqueles que precisam, Senhor, trazer o perdão para as suas vidas, Senhor. Pai, que eles entendam a necessidade, a prioridade, que entendam, Senhor, o valor de perdoar. Não é um hábito, é uma necessidade do cristão, é uma necessidade da sua salvação. Oh, Pai amado, nos ajuda a perdoar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se hoje existem doenças, oh Pai, que a gente nem sabe por que tem. A gente não sabe por que tem aquela doença, não sabe, Pai, porque emocionalmente sofremos, porque somos fragilizados, Pai. Porque capengamos, Senhor, na vida espiritual, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale em nome de Jesus. Que haja, Senhor, a comoção, Senhor, dos nossos corações, Senhor, que eles se derretam, Pai, diante de Ti, como nós cantamos hoje, Pai. Que os nossos corações se derretam diante de Ti, Senhor. E que haja transformação, Senhor. Ó Pai, ela é imediata, Senhor, mas que grande presente, Pai, se nós chegarmos na Páscoa, Senhor, e percebermos, Senhor, que aquilo já não existe mais, que o sentimento de repulsa, de ojeriza já não existe mais, que a nossa vida está transformada. Oh Senhor, nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo age nos corações endurecidos, Senhor, os corações que têm dificuldade de perdoar, os corações daqueles que nem sabem por que hoje estão diferentes do que eram no início, Pai. Muito provavelmente pararam de perdoar, Senhor, guardaram algo no coração errado, Pai. Libera em nome de Jesus essas pessoas, Senhor. Acende a chama, ó Pai, em nós, como nós cantamos, Pai. Acende a chama em nós. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ó Senhor, faz um milagre, Pai, em cada vida. Traz o perdão que vem com perdão. Traz a cura que vem com perdão. Traz a reabilitação que vem com perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Canta essa música, como é que é?
Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém. Eu espero que você esteja saindo daqui leve como uma pluma. Amém. Amém? Amém. Senhor, nos leva para os nossos lares, Senhor, que nós possamos aplicar, que nós possamos entender, que nós não sejamos enganados, Pai. Cristão que é cristão, perdoa e nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a viver isso, Pai. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, um dia maravilhoso na Tua presença, Pai. Leva em paz e traga em paz aqueles que virão, Senhor, à noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Para o Senhor.